Olá, graça e paz, bom dia. Estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez, né? Antes aqui de falar para os irmãos, eu quero me apresentar ao pessoal que está assistindo essa live. Eu sou o pastor Márcio, da Igreja Betânia de Nova Era. Agradeço a Deus por essa oportunidade, por estarmos aqui e creio que Deus ele quer falar ao nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Os irmãos estão aqui, os irmãos que estão em casa, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Deus, pelo privilégio, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Nós reconhecemos o quanto precisamos do Senhor, Pai, o quanto necessitamos da graça e da direção do Senhor. Fala conosco, fala ao nosso coração e que a Tua palavra possa nos desafiar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se assentar, em nome de Jesus. Amados, eu tenho pensado nesses dias, né? Se nós devemos aceitar tudo que acontece nas nossas vidas, né? E as pessoas, né? Tem gente que olha, né, para a vida e pensa assim, né? Não, está na mão de Deus, Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas. E as pessoas compartilham isso e falam isso, né? E gente, né, não só Deus sabe, né, o que vai acontecer, eu já entreguei na mão de Deus, e use isso até com um sinônimo de fé. Né? Tem coisa que nós devemos aceitar de bom grado, né? Tem coisa que nós devemos aceitar porque tem coisas que Deus ele não muda, né? Tem coisas que Deus ele não vai fazer por nós e a gente precisa aceitar essa condição. Eu não sei se você já pensou assim em algumas áreas da sua vida e você pensar assim, poxa, acho que tem coisas que, né, se é da vontade de Deus, a gente tem que aceitar. Não sei se você já passou por isso em determinadas situações. Eu não sei se você já falou isso. Às vezes as pessoas trabalham, correm atrás e precisam e dizem assim, né? Deus não vai trabalhar por mim. Deus não vai sair e ir lá e registrar o meu ponto. Eu tenho que ir. Mas quando vamos tratar de coisas espirituais, as pessoas elas acham que isso pertence a Deus. Então, o que pertence a Deus não tem como eu interferir. Né? Eu tenho que aceitar, né, aquilo que vem de Deus e não tem como interferir. E isso abrange várias áreas na vida da pessoa. Eu não sei se você já pensou assim, né? Já aconteceu comigo, né? Já aconteceu comigo de olhar situações e pensar assim, é o destino, né? Tem que aceitar o destino, tem que aceitar a vontade de Deus. Né? É claro que tem coisas que Deus ele vai fazer mesmo independente, mas tem coisas que Deus ele quer provocar a gente. Tem coisas que Deus ele quer provocar a gente. Jesus, ele, né, a gente vê na palavra do Senhor que Jesus ele chegava, né, e falou, olha, a tua fé te salvou, crê nisso. E eram pessoas que estavam numa condição que praticamente assim não tinha como mudar. Mas é possível, né? É possível. O que é necessário para a gente mudar, né? É possível. Isso tem na Bíblia. Uma situação muito complicada, muito difícil. Isso tem na palavra do Senhor. O que a Bíblia fala sobre isso, né? Nós estamos dizendo esses dias que a pandemia, né, não parou a obra missionária e hoje é um apanhado, vamos dizer assim, do que nós ouvimos, mas tem coisas, irmãos, que, né, nós precisamos ser provocados por Deus, né, provocados por Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Primeira Samuel, capítulo 1, versículo 6. Enquanto você procura, eu vou adiantar aqui a leitura e você pode ir acompanhando. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6.
E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar, versículo 12, diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Senhor Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Olha que história maravilhosa, né? Que história maravilhosa. A história do nascimento de Samuel e Ana, né? A Ana, a sua mãe. É tão tremendo nós conhecemos a palavra do Senhor e a gente trazer assuntos, né, que vão mexer com a gente, principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo que está se falando, né, de uma segunda onda, e a gente vai ouvindo as coisas, né, segunda onda de contágio, a gente vai ouvindo assim, as coisas, a gente vai se alarmando, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, como a palavra do Senhor nos enche de esperança, né, e como que nós podemos ser provocados por ela. Se nós pegarmos aqui a condição de Ana, né, no versículo 6, a Bíblia diz que o Senhor tinha deixado ela estéril. E se nós, a partir desse ponto, nós vamos entender o que é vontade do Senhor que Ana não tivesse filhos. Ana poderia colocar nessa condição: esse aqui na minha vida não muda mais. Esse aqui não tem jeito mais não. Eu nunca vou ter filhos na minha vida. Porque quem fez ela estéril? Foi Deus. Foi o Senhor. E muitas situações na vida de Ana, vamos dizer assim, né? Porque o trabalho, o dia a dia, né? Ana era uma mulher muito dedicada, mas ela também era muito humilhada. Era muito humilhada porque Eucana tinha 2 mulheres, naquela época era permitido isso, né? Então Eucana tinha 2 mulheres, tinha Penina e tinha Ana. E Penina fazia o quê? Penina dava filhos para Eucana. E Ana não. Ana não podia gerar filhos. Então Penina ficava humilhando Ana porque ela não podia gerar. Porque Deus a fez estéril. Se pegarmos por essa condição, Ana teria que assumir, né? Deus, né? Deus fez assim, eu não tenho como interferir nisso. Eu não tenho como mexer nessa situação. Eu vou colocar nas mãos de Deus e vou tocar a minha vida, né? E agora imagina Ana ouvindo de Penina, né, a humilhação dessa situação. E ela poderia, né, se colocar nessa condição assim: poxa, Deus me fez assim. E isso, o que Deus faz, não tem como mudar, né? O que Deus faz, não tem como a pessoa intervir.
muitas das vezes, né, quando o momento dela ir à casa do Senhor, para Ana, era muito difícil para ela. Era muito difícil, por quê? Né? Porque para Ana era uma luta. Era uma luta. Porque ir à casa do Senhor com o esposo, né, e ouvir Penina ali humilhando, né, para ela era muito difícil. Era muito difícil. E todas as vezes, todos os anos, né, era a mesma história. Era a mesma história. E Ana poderia, né, se colocar naquela condição, assim, olha, eu vou assumir isso, que isso não tem como mudar mais. Porque Deus me fez assim. Essa situação é Deus. Se Deus quiser, Ele pode até mudar a minha história, mas do jeito que eu estou vendo aqui, né, poderia ser o pensamento de Ana. E isso não tem jeito mais não. Isso não tem condições mais. E quando Ana olha para aquela situação desesperadora, de angústia, né, aquele momento difícil na vida dela, Ana, ela vai fazer o quê? Ela vai se derramar na presença do Senhor. Ela vai colocar a aflição, né? Ela vai colocar a vida dela nas mãos do Senhor. E algo que chama atenção aqui no texto, né, é porque é possível, né, a gente vencer e romper com momentos difíceis, com situações que a gente acha impossível. Né? E pensar assim, poxa, né, Ana não precisou de uma intervenção médica. Ana não precisou de tratamentos caros de inseminação. Ana não precisou desses, né, de tratamento de ricos, vamos dizer assim. Mas Ana, ela faz o quê? Ela vai se derramar na presença do Senhor. Ela vai colocar o coração, a vida dela diante do Senhor. Às vezes pessoas pensam assim, né, que dentro de algumas situações na vida, né, é possível, né? É possível assim a pessoa ela se derramar, mas não provocar o Senhor, se derramar naquela condição, o Senhor me fez assim mesmo, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, mas não na condição de Ana, né, de colocar um propósito, um desafio diante do Senhor, se derramar com fé diante do Senhor. Ana chega no templo do Senhor, né, e ela começa, a angústia dela é tão grande que ela começa a orar, mas não saía nada, né? A Bíblia diz que Ana só mexia os lábios. E mexendo os lábios, né, tá falando aqui do sacerdote Eli. Ele estava assentado na entrada do templo e olhando para Ana. Né? E Ana mexendo os lábios, eu falei assim, essa mulher só pode estar bêbada. Né? Essa mulher, né? E ele chega a falar com ela, né? Fala assim, olha, até quando você vai continuar com essa bebedeira, né? Até quando você vai continuar, né, embriagada, né? Você tem que abandonar a bebida. E ali ela compartilha com o sacerdote, né? Não, de forma alguma, né? Eu sou uma mulher muito angustiada e eu estou derramando a minha alma diante do Senhor, a minha vida diante do Senhor. E pensar, né, que Ana não aceitou de forma alguma aquela condição. Ana não aceitou de forma alguma, né, a condição de ser humilhada e a condição também de não poder ter filhos. Ela toma alguns passos assim, muito, muito interessantes. Primeiro, ela olha para aquela situação e ela percebe assim, olha, eu vou derramar a minha vida diante do Senhor. Primeiro passo. Momento difícil, momento complicado. Derramar a vida diante do Senhor, derramar a alma diante do Senhor. Ana não aceitou passivamente. Ah, Deus me fez estéril, eu vou deixar isso para o lado. Ah, eu tenho que aceitar essa condição. Ah, é assim mesmo. Ah, Deus sabe. Ana, mesmo passando por aquele momento complicado, mas Ana nunca se colocou nessa condição de coitada, né? Tadinha da Ana, né, gente? Não pode ter filhos. Né?
Talvez até alguma amiga dela, né? Ó, deve ter falado isso com ela. Hoje, notadinha da Ana, né? Ana não pode gerar hoje, eu tenho uma dó dela. Mas Ana nunca aceitou, né, essa condição, porque chegou no momento assim, eu vou derramar a minha vida diante do Senhor. E o primeiro passo que Ana, ela reconhece, poxa, é a minha aflição, né? A minha aflição. Eu preciso dar um passo, mas ela reconhece o que é a aflição dela. Ela reconhece, gente, esse problema aqui, meu Deus, esse problema que me persegue, isso aqui precisa ser resolvido na minha vida. Eu não estou aguentando essa situação. Então ela reconhece. Às vezes, mas tem coisas que a gente coloca assim, né, nas mãos do Senhor e deixa para lá. A Bíblia diz que o Senhor fez Ana estéril. Ela podia deixar para essa condição mesmo. Ela podia ter aceitado a humilhação de Penina. Você está certo, eu tenho que aguentar essa humilhação mesmo na minha vida, né? Porque o Senhor me fez estéril. Você está certa. Talvez chegava uma amiga, né, dela falava, tadinho de mim mesmo, okay, né? E se já fiz de tudo, e se é uma coisa que não vai mudar. Ana poderia, né, pensar assim, né? Ana poderia viver assim. Mas o que acontece, né? Aquilo começava o quê? Provocar a Ana. Aquilo era uma irritação. Aquilo era algo que incomodava a Ana. E Ana, ela reconhece isso. Né? Ana reconhece, opa, esse negócio não está legal na minha vida. Mas o Senhor fez assim. Não, mas isso me incomoda. Mas Deus te criou. Deus está nessa situação, foi Deus quem provocou, foi Deus quem fez. Mas me incomoda muito. Me incomoda muito essa situação. A Bíblia diz que Ana foi fazer o quê? Ela foi para o templo, foi para a presença do Senhor. Ela sabia, né, que se Deus criou essa situação, somente Deus agora para mudar, somente Deus para reverter. E ela vai para onde? Ela vai para a presença do Pai. Ela vai para um lugar, né? Ela vai para a fonte. Ela vai para um lugar onde podia resolver o problema. Ela reconhece o problema, assim, essa situação, ela precisa ser mudada. Essa situação, ela precisa sofrer alguma modificação, ela precisa ser provocada alguma coisa nessa situação. Eu não estou aguentando mais de tanta humilhação, eu não estou aguentando mais. E Ana faz o quê? Ana vai para o templo, Ana vai para a presença do Senhor. Ela entende isso, ela entende, olha, estou numa situação complicada, estou numa situação difícil na minha vida, o Senhor me fez estéril, então eu vou até Ele. Eu vou até Ele. Ana não aceitava a condição. Deus me fez assim, então, né, Ele que sabe. Eu já até coloquei na mão dele, eu nem toco nesse assunto. Não, mas aquilo provocava Ana. E Ana faz o quê? Ana vai para o templo, Ana vai para a presença do Senhor. Ela entende isso, ela compreende isso. E a terceira atitude que Ana faz foi o quê? Se derramar diante de Deus. Ela vai orar, ela vai se derramar a alma diante do Senhor. Ela derrama a alma, ela coloca aquela situação que está apertando o coração. Mas pensa assim, poxa, pastor, mas Deus não sabia? Deus não sabia da situação dela? Deus não sabia da condição dela? Mas o que Ana faz? Ana toma atitude. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo de pandemia. Tem coisas que nós precisamos provocar em Deus. Provocar no Senhor, ir até Ele, colocar diante do Senhor a nossa casa, a nossa vida, em oração, em rendição, uma entrega a Ele, uma entrega. Momentos difíceis é o tempo de nós o quê? Entregarmos a Ele. Entregarmos a Ele. Ana fez o quê? Ana foi derramar a alma dela diante do Senhor. Porque ela era estéril e o Senhor a fez estéril. Essa era a condição, irmãos.
Essa era a condição de Ana. Tem situações, irmãos, que às vezes as pessoas falam, né, compartilham, né? Ah, não, Deus sabe. Ok, mas até onde você tem provocado alguma coisa em Deus? Ana foi provocar a mulher. Ana não foi tirar satisfação com a mulher, com os seres humanos. Provocar a situação, irmãos, não é provocar a situação com a outra pessoa, não é provocar a situação com o outro, é provocar a situação em Deus. Às vezes fala assim, ah, mas Deus sabe. Mas, ok, Deus sabe, mas até onde você tem colocado, derramado a sua alma diante do Senhor? Ana se coloca nessa condição. Ana coloca nessa condição de derramar a alma dela diante do Senhor. Olha que maravilha, olha que tremendo. E Ana faz o quê? Ana, ela dedica, né, aquela situação ao Senhor se ela for revertida. Uau! Ana faz o quê? Ana faz um propósito, uma aliança com Deus, uma aliança com o Senhor. Ana, ela se coloca nessa condição de se aliançar com Deus, né, a ponto de olhar para a situação e falar assim, Senhor, o Senhor pode mudar essa situação. O Senhor pode mudar. Irmãos, Ana, ela coloca algo diante do Senhor, né, que ela queria muito. Ela queria só um filho. Mas ela faz o quê? Se o Senhor me der um filho e eu vi a tua serva, eu vou consagrar o filho ao Senhor. Essa era a condição, irmãos. Ana coloca aquela situação diante de Deus, né? Mas ela coloca a situação e fala assim, Senhor, se o Senhor reverter aquilo que eu quero tanto, eu vou consagrar ao Senhor. Mas essa situação não pode ficar do mesmo jeito. Eu não sei se vocês, se nós podemos pensar assim, ou talvez, né, a gente ficar na nossa mente, né, e pensar assim, Deus sabe, Deus está no controle, e a gente ficar passivamente quietos, e nós falamos que andamos com Deus. Existem situações, irmãos, que realmente, né, talvez vai ser impossível. Mas para Deus nada é impossível, impossível para nós. Mas nós precisamos ser homens e mulheres de fé, principalmente nesse tempo de pandemia. Existem situações, irmãos, que as pessoas estão aceitando passivamente. Existem situações na vida que as pessoas estão aceitando e elas não estão tomando um posicionamento diante do Senhor. Aliás, tem pessoas que não estão nem reconhecendo. Você reconhece? Você reconhece a sua dificuldade? Ana reconhecia. Ana sabia que o Senhor tinha feito ela estéril. Talvez tem coisa na minha vida, na sua vida. Talvez aconteça coisa com você e você, mas o Senhor fez isso. Ana poderia ter, né? Ana fez acontecer aquilo com ela, sabendo que o Senhor fez estéril. Ela sabia qual que era o problema. E ela sabia que foi Deus. Mas Ana, né? Ela se coloca o quê? Na posição de tomar uma atitude. Você é uma pessoa que toma atitude diante de qualquer circunstância? Você é uma pessoa que se posiciona diante do Senhor naquilo que você acha que Ele não pode mudar ou você aceita na sua vida? Você se posiciona na presença dEle? Ah, pastor, eu oro. Mas Ana, a Bíblia diz que Ana não só orou, mas Ana fez uma aliança com Deus. Uma aliança com o Senhor. Uma aliança. Irmãos, quando nós derramamos a nossa vida diante do Senhor e aliançamos com o nosso Deus, pode ter certeza que situações começam a mudar. Pode ter certeza disso. E se, por exemplo, essa pandemia, o que está acontecendo, as pessoas estão desanimadas. Espera aí, e você? As pessoas quem?
E você e seu Deus? E você e a sua comunhão com o Pai? E você e o seu derramar diante de Deus? Senão, irmãos, nós vamos aceitando coisas e daqui a pouco a gente vai falar que é Deus quem quis assim. Eu não sei como que está a sua vida hoje, eu não sei. Mas eu sei de um Deus que pode intervir se nós formos até Ele e fazermos uma aliança com Ele, um propósito, precisamos ser aliançados com Ele. Aliançados. E aliançados o quê, queridos? Dentro da palavra do Senhor, dos propósitos de Deus. Qual que foi o propósito de Deus aqui quando Ana se aliança com o Senhor? Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo ele. Eu consagro ele ao Senhor. Ah, se eu quero um filho para cuidar de mim, o meu marido vai morrer, essa mulher não vai cuidar, eu vou ficar sozinha, Deus. Me dá um filho para ficar comigo. Ela não ora assim, gente. Ana coloca as coisas diante do Senhor. Ela vai se aliançar com Deus. E nós aprendemos a aliançar com Deus. Aliançar com Deus. Ela coloca uma necessidade, irmãos, da alma. Da alma. Aquilo, irmãos, que era uma vergonha, uma humilhação para Ana. Deus se transforma aquilo em potencial. Em potencial. E nós podemos assim olhar para esse Deus e ver Deus agindo de uma maneira poderosa, de uma maneira maravilhosa. Porque Deus ele quer transformar as nossas necessidades em potencial. Mas nós precisamos derramar a nossa vida diante de Deus. Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê assim, poxa, a raça humana não tem jeito. Nós chegamos até a falar sobre isso, sobre tragédia, quando Deus ele olha para a humanidade e Ele quer acabar com a humanidade. Vou exterminar o gênero humano. Mas Ele olha para Noé. Homem bom, homem justo. E Deus pensa assim, poxa, como é que eu vou destruir o ímpio com o justo? E Deus ele se revela a Noé. Deus se revela a Noé. E muda toda a trajetória. Ana se apresenta diante do Senhor e muda toda a trajetória da vida dela. Isso quer dizer o quê? Se você se apresenta diante do Senhor e se derrama diante dele somente, Deus ele pode mudar toda a trajetória da sua vida. Já pensou isso? Já pensou que aquela situação que você disse que está nas mãos de Deus? Já pensou que nesse tempo de pandemia Deus ele pode fazer coisas incríveis e maravilhosas, milagres? Jesus ele chega perto das pessoas conhecendo a necessidade, ele pergunta assim, né? Ele pergunta para o cego, o que queres que eu faça? Ele pergunta para uma pessoa coxa, uma pessoa aleijada. E Jesus faz uma outra pergunta, ele fala assim, você crê nisso? Ah, pastor, tem coisas que Deus ele quer que aconteça. Ok, então a gente vai aceitando passivamente. Então a gente não se posiciona diante do Senhor, porque Deus quis assim. E isso a gente acredita que seja fé. Então você acredita que Deus quer assim. Então você acredita. Você tem fé. Tem coisa, irmãos, que é com a gente. Tem coisa, irmãos, que é o nosso crer. Tem coisa, mas nós precisamos fazer uma leitura da Bíblia, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, e olhar assim, Senhor, muda a minha história. Senhor, vem intervém nisso aí. Agora, como que a gente vai fazer, irmãos? Uma aliança com o Senhor. Uma aliança. Uma aliança com Deus. Homens e mulheres na Bíblia, irmãos. Nós estamos dando um exemplo de uma mulher, mas homens fizeram alianças com o Senhor, que foram assim, alianças que marcaram
Se o Senhor me prosperar, eu vou ser fiel no meu dízimo e minha oferta. Se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar o Senhor. Irmãos, nós precisamos ser pessoas aliançadas com Deus. Aliançadas com Deus. Você já imaginou? Já imaginou se todas as pessoas fossem aliançadas com o Pai? Andassem em aliança com Ele? Já imaginou? Já imaginou se cada pessoa aqui da igreja, você está assistindo essa live, já imaginou se cada um de nós fôssemos aliançados com Deus? Naquilo que aos nossos olhos parece impossível, ou não somente isso, né? Aquilo que Deus fez. Deus fez Ana estéril, mas Ana se coloca na posição aqui de se derramar diante de Deus. Vai para a presença do Senhor, reconhece a situação, vai para a presença do Senhor, se derrama diante do Senhor, né? E faz essa aliança, esse propósito com Ele. Uau! Já imaginou? Já imaginou você na sua casa sendo aliançado com Deus? Aqui Ana, uma mulher foi aliançada com Deus, fez uma aliança, né, com Deus. E olha o que Deus fez na família. Agora você já imaginou se todos ali tivessem uma aliança com Deus? Eucana, Penina e Ana. Já imaginou se todos na sua casa tivessem uma aliança com Deus? E pensar assim, pastor, mas isso é muito difícil. Olha, eu vou dizer para você, não é. Difícil a gente aceitar a condição, né? E carregar um peso na vida que Deus quer mudar. Isso é difícil. Difícil para Ana não foi fazer uma aliança com Deus. Difícil para Ana foi carregar aquela situação, irmãos. Difícil para Ana foi viver naquela situação. Viver aquele peso de ser uma mulher estéril, porque Deus fez assim. Deus fez ela estéril. Isso que era difícil. E nós precisamos, irmãos, nós só estamos sendo desafiados hoje, né, a nós aliançarmos com Deus, aliançarmos com Ele, num compromisso de fé, num compromisso de romper, num compromisso, irmãos, de adorar o Senhor, de derramar a alma diante de Deus, derramar a alma diante do Senhor. Senão, irmãos, a gente fica assim, né? Trabalha, corre atrás das coisas, resolve ali, resolve aqui, e Deus, não, Deus sabe de tudo. Ok, Deus sabe de tudo, mas você precisa fazer alguma coisa. Não, se Deus quiser, Ele faz. Ok, se Deus quiser, Ele faz. Mas por que você não usa essa mesma disposição que você tem para trabalhar, para correr atrás das suas coisas, cuidar das suas coisas, naquilo que é do Senhor? Esse é, irmãos, o nosso desafio nessa pandemia. As pessoas assim, eu não vou na igreja porque é perigoso. Tá, mas as pessoas estão no supermercado, na farmácia, na rua, no banco, receber. E aí? Não é verdade? Então tem situações que nós também precisamos, no reino de Deus, nós precisamos provocar no reino de Deus. Já imaginou? Numa aliança. Numa aliança. E nós precisamos ter fé para isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ser aliançados com esse Deus? Vamos nos aliançar com esse Deus e derramar o nosso coração diante dele? Vamos ser pessoas de aliança com Deus? Você tem uma aliança com Ele? Pastor, eu tenho um voto com Deus para a minha vida inteira. É mesmo? Que bênção. Eu quero dedicar isso ao Senhor. Eu tenho isso aqui que eu dedico ao Senhor. Você tem uma aliança com Deus? Eu lembro que num dos estudos, né, tá no nosso canal e no YouTube, eu falei sobre isso, né, quando eu fiz uma aliança com Deus de ler a Bíblia todos os dias. Isso quando criança. Então precisamos ter alianças com Deus. Aliança, propósito. Senão, irmãos, a gente corre o risco de deixar tudo, né, para Deus. Enquanto Deus, Ele nos chama a um compromisso profundo com Ele. Mesmo que foi Ele quem fez. Mas é tempo de nós derramarmos o nosso coração diante do Senhor.
seja uma pessoa que tenha aliança com Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Fica de pé no seu lugar. Se você, quer ser essa pessoa de aliança com o Senhor, eu quero ser uma pessoa aliançada com Deus. Eu quero ter uma aliança, eu quero ter um pacto com Deus. Eu quero ter uma... Como diz a Ana, Ana, ela se derramou diante do Senhor e ela fez um voto ao Senhor. Então eu quero ter um voto diante do Senhor. Precisamos disso, irmãos. Precisamos disso. Olha, Senhor, eu não quero faltar aos cultos. Eu quero ter uma aliança com o Senhor, Pai, na minha vida financeira, na minha oferta, nos meus dízimos. Eu quero ser fiel ao Senhor. Senhor, eu quero ler a Bíblia todos os dias. Senhor, eu quero colocar minha vida diante do Senhor. Eu quero meditar. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor de não ver tais programas, de não ver tal canal de TV. Eu quero ter uma aliança com o Senhor, Pai, de servir. Eu quero ter uma aliança com o Senhor, Pai, de ganhar almas para Jesus. Eu quero ter alianças, irmãos. Eu quero ter uma aliança de andar junto com os meus irmãos, de aprender, de relacionar, de conviver com os meus irmãos. Aliança. Eu quero ter uma aliança do que aconteça o que aconteceu, eu não vou sair da minha igreja. Alianças. Essas alianças, irmãos, é que vai fortalecendo a gente. E a gente vai passando aqui as tempestades da vida. Estamos nesse período de pandemia, é uma tempestade, um tufão que está vindo sobre a humanidade. E olha que não é nem perseguição. Nós precisamos estar preparados para os vendavais. Se todos os vendavais que vêm a gente foge, a gente nunca vai estar preparado. Ana, enfrentando esse vendaval, ela faz o quê? Se derrama e se aliança com o Senhor. Esse é o tempo que o Senhor ele quer trabalhar e moldar o nosso coração e a nossa vida. Então, ore ao Senhor. Os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa assistindo essa live, ore ao Senhor em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Deus, por este tempo tão precioso, tão maravilhoso. Somos gratos ao Senhor porque até que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado, Deus, porque nenhuma situação, Pai, pode parar a vontade e os propósitos do Senhor. Pai. E nós precisamos, ó Pai, derramar o nosso coração e nos aliançar com o Senhor, Deus, para descobrirmos os teus propósitos, para sabermos, ó Pai, algo a mais em situações que parecem normal, situações que parecem fazer parte do nosso cotidiano e a gente não tá, já entregou nas tuas mãos e a gente não faz conta disso mais. Ana vivia numa condição humilhante, vergonhosa, e o Senhor a fez estéril, mas Ana derramou a alma, Ana derramou o coração dela diante do Senhor e o Senhor reverteu toda a situação, Pai. Deus, dai-nos esse coração que se derrama diante do Senhor, Pai. Não esse coração, Pai amado, que às vezes quer Deus agindo e vai a outras pessoas. Ana não foi até Penina, Ana não foi até Eucana, mas Ana foi no Senhor, Pai. E que o Senhor possa trazer respostas àqueles, ó Pai, que têm derramado o coração deles diante de Ti. Nós somos gratos ao Senhor, Pai amado, e cremos que grandes coisas o Senhor vai fazer, Pai. E há uma recompensa para aqueles que andam em aliança com o Senhor. E nós queremos, ó Pai, como Ana, nos aliançar com o Senhor, Pai, e andar nessa aliança, em nome do Senhor Jesus. E que sabemos que a pandemia não parou a obra missionária, porque tem pessoas, ó Pai amado, que a família uniu, eles estão buscando a Deus. Como nós vimos, ó Pai, nesses dias, ó Pai, que a pandemia uniu a família. Nós falamos também sobre as pequenas coisas do nosso dia a dia, Pai. A pandemia não parou a obra missionária por causa das pequenas coisas, ó Pai, que são tão importantes para nossas vidas, ó Pai amado, e nós queremos ver a relevância dela para nós. Falamos da oração, meu Pai, muito obrigado. Falamos da generosidade. E agora nós estamos falando, Pai amado, de aliança com o Senhor, Pai. Queremos andar aliançados com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Nos abençoe, nos guarda e nos proteja em nome de Jesus.
Que a graça do Senhor seja sobre a vida dos irmãos. Os irmãos que estão assistindo essa live, que Deus abençoe muito, grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer os irmãos, né, que têm se aberto esse tempo na casa de vocês, para que a palavra do Senhor chegue até aí. Agradecer a minha família. Deus abençoe muito, em nome do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.